Bom dia! Vamos ver agora o aquecimento para as aulas de Pilates. O aquecimento demora mais ou menos 8, 10 minutos. Nós procuramos mexer os ombros, os braços, o pescoço, movimentar a coluna, explicar o alinhamento, explicar a posição neutra e explicar como devemos fazer a ativação do centro. E no início da aula também perguntamos sempre, obviamente, se alguém tem alguma patologia, se alguém está grávida e se temos pessoas pela primeira vez. Convém saber isso antes que avançamos com a aula, ok? Então vou dar alguns exemplos. Normalmente pedimos às pessoas para começar com os pés, a largura das ancas, os pés paralelos. E depois sentimos o peso bem no centro do pé, o alongamento da coluna. Às vezes viramos assim de lado, porque é mais fácil ver. Para explicar então a posição neutra da coluna, podemos pedir às pessoas para fazer báscula, roda a bacia para trás e para frente, algumas vezes. E depois encontrar uma posição no meio. E então, quando temos a posição neutra da coluna, ativamos o centro através do pavimento pélvico. Depois, flutuar os braços, aspirar e subir, inspirar e descer. Pedir à pessoa para deixar outras preocupações fora, para concentrar na prática. Como Pilates é um método mind-body, convém enraizar a pessoa, aspirar pela boca e inspirar pelo nariz. E procuramos subir os braços e manter os ombros para baixo. Depois podemos começar a abrir para os lados, podemos subir um braço e inclinar o tronco ligeiramente para o lado, voltar, movimentos lentos, fluido, sem esforço. Dar tempo também para os alunos a sentir o corpo. Mais uma vez, inspirar e depois aspirar e subir. Ombros para baixo, abrir para os lados, um braço para cima, empurrar a anca para baixo. Aspirar quando saímos para o lado. Portanto, quando nós saímos, a posição, a linha média, devemos deitar o ar fora. E quando voltamos até o centro e inspiramos. E depois, os ombros, rodar os ombros. E movimentar a coluna, por exemplo, podemos fechar e curvar. E depois inspirar e abrir. Solta o ar, fechar. Inspirar e abrir. Bem, podemos inclinar o tronco com as costas direitas. É só pedir à pessoa para sentir energias opostas, alongar a coluna pelo topo da cabeça. Portanto, manter o centro ativo, ombros para baixo, coluna bem comprida e volta a subir. Outro exemplo, desafiar em nível de instabilidade, equilíbrio, flutuar, por exemplo, um pé. Basta tirar o peso um pouquinho do chão e manter o nível das ancas e depois volta a baixar. E aqui aproveitamos porque muitas vezes as pessoas têm a tendência de levantar a anca para pedir às pessoas para sentir o alinhamento. As duas ancas alinhadas. E depois podemos juntar o braço, por exemplo, a perna, sem subir a anca, então não é? Depois o braço e ombro para baixo. Ganhar um pouquinho de consciência corporal é importante também do aquecimento. Bicos dos pés, trabalhar os pequenos músculos nos pés. E baixar. Podemos também só subir e depois caminhar. Trabalhar, sentir o corpo. E depois o pescoço, baixar, olhar para baixo. Até podemos enrolar a coluna. Desenrolar. E se temos alguém que tem hérnia lombar, se sentimos algum desconforto durante, por exemplo, este último exercício, então ficamos nesta opção de só baixar até o meio caminho. E depois também a posição da estrela, também uso muito no aquecimento aqui. E depois até podemos juntar a mão como o joelho, voltar a abrir, baixar. Portanto, o objetivo do aquecimento é
só movimentar ombros, braços, a coluna, explicar a posição neutra da coluna, como ativamos o centro, enraizar a pessoa, desligar um pouquinho as outras coisas e depois preparar o corpo para a prática. E agora dei um exemplo de um aquecimento em pé, mas também podemos fazer um aquecimento deitado. E se trabalhamos com pequeno equipamento, podemos fazer um aquecimento sentado na bola. Portanto, obviamente há mais exemplos, mas alinhamento, coluna neutra, a ativação do centro, passar pelos braços, ombros, pescoço, movimentar a coluna, alguma coisa em nível equilíbrio, mais ou menos 7, 8, 10 minutos. Ok? E depois então passamos para os exercícios de Pilates.